Uma vez me ouvem. Hoje vamos comentar um pouco sobre aqueles que partem, aqueles que desencarnam, a aceitação de cada um de nós ou não aceitação da mãe, do pai, do filho ou de alguém que nós amemos, amigos que desencarnam, falecem, morrem, seja o termo lá que for usado. Aqueles que retornam ao plano espiritual. Quando nós já temos uma conscientização de que a vida não termina no túmulo, ela segue em outra dimensão, a tristeza é menor. A tristeza fica porque nós sentimos a saudade do toque, do abraço, do beijo, daquele que continuamos a amar. Nessa conscientização, nós damos uma ajuda maravilhosa para esses que estão partindo. Como assim? Quando entendemos que ninguém morre, que eles continuam vivos, vão continuar a estudar, a trabalhar, a evoluir, aonde quer que estejam, nos dá um alívio interno. Às vezes até uma alegria, porque sabemos que ele já cumpriu a missão, sabemos que ele já está livre das armadilhas que é estar encarnado. Armadilhas tantas já conhecidas por nós, como guerras, ódio, inveja, maledicências, sem falar na labuta do dia a dia pelo pão, por isso e vários outros motivos que às vezes nos deixam sem sono, na tentativa de solucionar algo particular ou referente até à família, de uma forma mais coletiva. Então, onde já se alegram quando tem essa conscientização, possibilitando aquele que partiu, caso também ele tenha uma certa consciência de que não deve continuar aqui na Terra preso àqueles a quem ele julgava ser dele, né? Porque geralmente, como é que a gente fala? Meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu isso, meu aquilo, meu carro, meu imóvel, quando na verdade não temos nada, né? A não ser a nossa própria essência. Tudo que nós temos são ferramentas emprestadas por Deus para que possamos evoluir. Então, aquele que hoje nós temos como esposo ou como esposa, filho, amante, amigo, vizinho, e que faz parte da nossa vida, geralmente foram seres de outras encarnações passadas, as quais estão hoje próximos a nós, para que nós possamos resgatar débitos, né? Temos também créditos, tudo numa conjuntura que possa evolucionar todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando se dá ao contrário, quando a revolta impera, quando não há aquela conformação de que aquele que partiu precisava seguir o caminho dele, e que nós temos notado várias situações trágicas ao redor do mundo, de pessoas que não aceitam porque a mãe partiu, porque o pai partiu, ou porque ela mesma está em cima de uma cama, ou porque ela teve um câncer, ou porque fulano morreu de AIDS, ou porque fulano morreu de Covid. E a revolta cresce. Por ignorância, sim. Também não devemos julgar quem quer que seja por sentir esse tipo de coisa. O que lhes falta não é conhecimento. Mas o que é que isso provoca naquele que desencarnou? Vejam o que é a energia, a vibração, gente. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Vamos, vamos nos ater
a situação de agora, a Covid, esse vírus, o que ele provoca no corpo físico. Vamos falar na falta de ar, tá bom? Então, aquela pessoa que desencarnou por Covid e que não tinha grande conhecimento acerca do outro lado da vida e que precisa seguir seu caminho e a sua família que ficou aqui também não tem, um fica atraindo o outro, o encarnado que chora desesperado, que não se conforma, que quer ter aquela pessoa presa a si de qualquer maneira, ela termina por atraí-lo ou atraí-la. Lembre-se que aquele que desencarnou tem na sua aura ainda aquela energia doentia que fulminou o seu corpo físico. E o que é que ocorre? Ocorre uma simbiose, uma troca energética. Aquele que desencarnou passa a adoecer aquele que não deixa que ele parta. Olha como as coisas funcionam. Então aquela pessoa começa a sentir sintomas que ainda não estão realmente no seu corpo físico, apenas no corpo espiritual. E muitas vezes procura médicos. Chegando nos médicos, o médico faz exames mil e não encontra nada, porque eles também não têm conhecimento sobre a medicina espiritual. Alguns já conseguem chegar a esse ponto, graças a Deus, estamos avançando. Mas muitos ainda ficam perdidos. Não, senhora, nossa, não tem nada. Fizemos ressonância, fizemos isso, fizemos aquilo e não vimos nada, senhora, quando a situação dela é puramente espiritual. Tendo ela a oportunidade de ter um encaminhamento espiritual em determinada religião, seja lá qual for, e que possa ser ajudada, ela começa a se conscientizar. O próprio espírito que a acompanha ouve toda aquela explicação também, porque estão juntos, aquela coisa parasitária, e ele começa a se deslocar, ele começa a entender também que precisa seguir o caminho, ele começa a ouvir o que os guias, mentores que estavam juntos, orientando, olha, vamos embora, não fica aí, mas tanto um como o outro, encarnado e desencarnado, vibrando na mesma sintonia, não se permitiam esse apartamento, né? Que cada um fosse para o seu caminho. Quando se dá essa realidade, em ambas as partes, choro, desespero, saudade. Porque quem passa para o outro lado, gente, não pensa em vocês que há uma transformação milagrosa de um dia para a noite. Você é o que você é. Sou o que sou o que devo ser. Assim que você desencarna, você leva consigo toda a sua consciência. Então, é preciso que a gente entenda que aquele que está de partida, que por motivo ou outro, ou por missão cumprida, ou por um adiantamento do seu desencarne para que não cometesse mais deslizes, não se comprometesse muito mais ainda, ocorre isso também, dos seus mentores o retiram da carne para que não se comprometa ainda mais e faz com que ele retorne ao mundo espiritual. É preciso que a gente entenda Deus, aceite Deus, que é muito fácil, né? Tão fácil, a gente faz aquela prece, aquela oração, a gente pede por fulano, por cicrano, e a gente dá conselhos. Olha, é tão bom falar, é tão bom dar conselhos, né? É tão bom querer usar de orientador, professor, mestre, mas quando a coisa é conosco, bate um desespero, a gente esquece tudo que pensava que ensinava para os outros, se aprendia. É muito fácil você opinar, é muito fácil você julgar, é muito fácil você pousar de mestre, de ascensionado, disso e aquilo. Mas quando as agruras, quando as vicissitudes, quando os obstáculos chegam a nós, é preciso realmente ter um alicerce de aço. Esse alicerce de aço chama-se conhecimento. Conhecimento. Porque o conhecimento ele abrange, né? Tudo, o amor, as ciências, abrange tudo isso. Então,
Um dia nós também teremos que partir. Quem gostaria de se sentir preso a determinado ente querido aqui na Terra, por mais que você ame, por mais que você goste, você sabendo que você tem que seguir seu caminho, que você tem que evoluir, que você tem que trabalhar, você tem que rever amigos de vidas passadas, que não é só de tristezas não, gente. Da mesma forma que muita gente vê em filmes espíritas, o próprio filme Nosso Lar, onde você viu aquele mundo de trevas, você viu colônias, são todas realidades conscienciais, são mundos conscientes, ou seja, nós vamos para aquela egrégora que nós criamos quando encarnados, não é? Se você vibrou naquela coisa da mágoa, do ressentimento, do ódio, rancores, etc., você viu que se passa as trevas, espíritos perversos que lhe escravizam e que é uma luta para que você consiga um dia se conscientizar de que existe uma força superior e aí sim você pode ser levado por irmãos de luz para colônias, postos de socorro. Para que evitemos tudo isso, vamos dar uma clareada mental, né? Vamos dar uma lida um pouco, vamos pesquisar um pouquinho mais, vamos estudar qualquer religião que você se identifique melhor, porque não existe a religião absoluta, não existe a verdade absoluta, né? Perguntaram uma vez para Jesus o que era a verdade, e Jesus baixou a cabeça e se retirou. A mesma pergunta fizeram uma vez a Buda. Buda deu as costas e se retirou. Por quê? O que é a verdade? A verdade é tudo. E esse fragmento que está espalhado por todos os universos, nada está errado no universo, meus amigos, minhas amigas. Não tem nada errado, não. O amor continua, a vida continua. Orienta até que aqueles que estão engateando ainda, que estão buscando entender um pouquinho mais o amor através da espiritualidade, que lesse os livros da Zíbia Gasparetto. Desse uma lida, vamos ler. Tem tanto romance bonito, muito romance doce e tantos outros autores. Quando estiverem um pouquinho mais preparados, buscar livros mais de estudos. Você vai se aprofundando na teosofia, você vai entendendo um pouquinho mais que tudo passa. Tem um ditado que diz assim: caixão não tem gaveta. E é a realidade. Tudo que nós levamos é a nossa essência. Ah, eu perdi meu amor, eu perdi meu filho, eu perdi meu... Perdeu o quê se nada é teu? Como é que tu fala que vai perder algo se nada te pertence, a não ser tua essência, a não ser os sentimentos que você carrega? Isso eu falo, entes queridos. Vamos falar agora um pouco sobre aqueles desafetos. Olha como a coisa toma um outro rumo mais perigoso quando não se tem conhecimento. Desafetos ou inimigos, como queiram interpretar. Aquelas pessoas que nós temos ódio, ou que têm ódio de nós, ou que há uma sintonia, essa pessoa desencarna. E tem pessoas que pensam assim: poxa, graças a Deus aquela reticências desencarnou. Ela, por ignorância, pensa que se livrou, quando é ao contrário. Aquele passa a persegui-la, a persegui-la. Coisas que, obviamente, às vezes já vêm de vidas pregressas. E cria-se uma situação que começa a disseminar-se pela família. Se essa pessoa tem uma mediunidade ostensiva, mais grave se torna a situação, porque ela percebe a presença daquele desafeto numa ampliação muito maior, numa amplitude tão terrível que ela se julga louca, desequilibrada. A família, por ignorância, leva para determinada religião ou até interna em hospícios. E aquela perseguição não cessa. Por quê? Porque há uma sintonia de ódio, de rancor, de vingança. Então, gente, quando se diz que só o amor constrói, só o perdão liberta,
Não são palavras românticas, não são palavras pintadas naquela tarde lilás. Não, é a pura realidade. É como aquela pessoa que prefere mudar de casa, prefere mudar de cidade, prefere deixar a família em tal lugar, ela vai buscar uma outra casa onde ela vai morar sozinha, ou para um outro país, onde ela pensa que irá solucionar a situação dela, quando na verdade ela está carregando aquilo tudo dentro dela, que não adianta mudar de casa, de país, de cidade. Assim se dá também com aqueles espíritos que estão ligados pelo ódio. Vão reencarnar várias vezes até que possam um compreender o outro e que possam se perdoar. E aí sim, viverem com a consciência tranquila. Pensem bem, há situações de desafetos que chegam a um grau tão extremo que a espiritualidade resolve fazer com que eles reencarnem como siameses, como você já tem visto, né? Muitos casos. Pessoas que vivem não sei quantos anos, estômago colado com o estômago, cabeça com a cabeça, né? Tórax, são espíritos de uma animosidade terrível que já por séculos e séculos, por mais conselhos e encarnações que tiveram, não se emendaram, estão bem colados para vivenciarem juntos todas as situações. E aí sim passam a se compreender, passam a se amar. São essas ferramentas extremas que Deus utiliza para que possamos entender melhor aquela frase, somos todos um. Que é muito bonito, né? É tão fantástico o que vocês veem pelas redes sociais, o que vocês veem nas rádios, filmes, tantos elogios, tantas orações, as pessoas dedicam tudo de bom, mas na realidade quase sempre é o contrário. Aparenta ser o que não é. E eles que estão do outro lado, desculpe, que estão do outro lado, observam a gente, aqueles que nos perseguem. E só se desvinculam quando nós passamos a vibrar um pouquinho melhor. Aí eles não têm como alcançar. Quem é superior pode descer, mas quem está lá embaixo não tem força vibratória para atingir quem está acima. Então, gente, entendam, busquem pesquisar, estudar, liberte aquele que você ama, que desencarnou. A vida continua. Não guarde rancor, não guarde mágoa, ressentimentos, não ódios, porque isso pode comprometer sua vida futura por várias encarnações. Eu espero que vocês possam ter compreendido nessas breves palavras o significado da energia, ou dor ou amor. Não tem outro caminho. Nós somos escravos do passado, mas somos senhores do futuro. Essa é uma frase que eu li há muito tempo em algum dos vários livros que eu já li. Essa é uma grande verdade. Então se encha de amor pelo universo, pela Terra, que está tão doente, né? Nosso planeta tão doente, devido a tanta descarga mental negativa que hoje impera e que a Covid está expurgando, porque Deus é sábio. Um grande abraço a todos. Desejo, sinceramente, que vocês possam ter compreendido o que eu passei e tornar-se um pouco mais aliviados, mais libertos, mais felizes. Um abraço, até a próxima.